Para toda pergunta, imagine o conhecimento. Para toda busca, imagine uma inovação. Para todo mal, imagine a cura. Para você imaginar, a EMS realiza pesquisas inovadoras, investe em tecnologia e desenvolve novos medicamentos que cuidam da sua saúde. Porque quando o mundo está paralisado pelas dúvidas, alguém precisa imaginar as respostas. Medicamentos EMS. Sua saúde merece. Olá, eu sou Anne Caroline Magalhães, sou ginecologista e obstetra, formada pela Universidade Federal de Mato Grosso. Atualmente sou docente do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFMT e fiz especialização em gestação de alto risco no HC. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a assistência ao trabalho de parto baseada em evidências. Bom, e antes da gente dizer como deve ser a assistência, nós temos que saber o que é nascimento normal. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o nascimento normal é aquele que tem um início espontâneo do trabalho de parto, né, em pacientes de risco habitual e que permanecem assim durante todo o parto e o pós-parto. O feto, ele nasce de forma espontânea em apresentação cefálica fletida entre 37 e 42 semanas e após o parto, a mãe e o bebê encontram-se em boas condições. Qualquer instrumentalização, qualquer anormalidade, o parto já é considerado anormal. Bom, e para a gente conseguir acompanhar, a gente tem que saber triar e identificar essas pacientes que estão em trabalho de parto. Trabalho de parto, ele é definido como aquele que as contrações são regulares a cada 5 minutos, com intensidade crescente, com a duração de 50 a 60 segundos, e o mais importante, quando nós temos modificação progressiva das alterações cervicais. É justamente isso que diferencia dos pródromos e do falso trabalho de parto, que é aquele que a paciente vai chegar para você no pronto atendimento, mas ela ainda tem contração irregular, tem intensidade variável, está infrequente, ela pode até ter apagamento e dilatação desse colo, mas não há progressão desse trabalho de parto. Por isso é muito importante que quando a gente atende a paciente num pronto atendimento, ali com 2, 3 centímetros, que a gente reavalie ela num espaço de 3, 4 horas para avaliar se vai ter essa mudança cervical. Bom, e uma dúvida também é quando internar essa paciente. A maior parte dos guidelines indicam a internação na fase ativa, que é quando aquela paciente já tem contração regular de 2 a 10 minutos, né, e que ela tem uma dilatação progressiva. Cada serviço adota, algumas é maior que 5 centímetros, outro acima de 6 centímetros, mas o importante é que essa paciente esteja tendo modificação progressiva desse colo uterino. A fase latente é aquela que eu tenho uma mudança lenta e gradual. E se a gente interna essa paciente na fase precoce, nós temos um maior risco de uso de ocitocina e, inclusive, de cesariana. Só que uma coisa que a gente tem que ressaltar é que o Brasil, ele é muito grande e nós temos diferenças, por exemplo, em uma paciente que é atendida no SUS e no privado. Às vezes, essa paciente que você atende ali no SUS, ela mora longe, ela não tem condições de voltar. Se é uma multípara, está ali com 3 para 4 centímetros, não manda a paciente embora, reavalia ela em 4 horas, né, para ver se realmente esse parto vai ou não evoluir. Bom, eu estratifiquei, a paciente está em trabalho de parto e eu vou interná-la. Eu tenho que fazer uma anamnese detalhada, avaliar o cartão de pré-natal, fazer todo o exame clínico geral e, se ela não tiver exames de tipagem sanguínea e sorologia para HIV e VDRL, eu devo solicitá-los. Fazer o exame obstétrico, que é essencial na nossa área, né, com altura uterina, palpação abdominal, auscultar o batimento cardiofetal. Algumas maternidades têm como protocolo fazer, né, a avaliação com cardiotocografia. Bom, o toque vaginal, ele é muito importante na admissão, porque é ali que eu vou avaliar como que tá as condições desse colo, né, a bolsa está íntegra, da rota, o líquido está claro, tem mecônio, e a apresentação do feto, ele está alto, ele já está insinuado, tudo isso é muito importante de ser avaliado e registrado na admissão dessa paciente. Para que eu faça adequada assistência ao trabalho de parto, nós dividimos em períodos. Primeiro período, que é a dilatação, o segundo período, que é o expulsivo, o terceiro período, que é a dequitação da placenta, e o quarto período, que é um período epidemiológico, que é o período de Greenberg. Bom,
Para que a gente faça, né, uma assistência ao nascimento, hoje diz muito em humanização do parto. Eu prefiro trazer a nomenclatura assistência ao nascimento baseada em evidências e no respeito. O que é medicina baseada em evidência, que vai nortear essa aula nossa hoje? É o elo entre a boa pesquisa científica e a aplicabilidade na prática clínica, né? Hoje, as sociedades querem implantar assistências e atitudes, manejos, baseados em comprovação científica, para que eu possa respeitar essa parturiente na sua autonomia, no seu direito de escolha, que eu tenha uma qualidade de interação entre aquela parturiente e os seus cuidadores, e que seja feita uma equipe multidisciplinar no cuidado, né? Antes a gente tinha um cuidado muito focado na figura do médico. Hoje nós estamos ampliando esse cuidado com a figura da fisioterapeuta, da obstetriz, né, nos hospitais universitários, dos acadêmicos, né, dos internos, dos alunos. Então, tudo isso é muito importante. E nossa obrigação enquanto, né, por exemplo, plantonistas ou que trabalhamos nos serviços de saúde, é lutar por um ambiente de insumos adequado, que aquela paciente do SUS também tenha o direito de ter acesso a um parto, né, respeitoso. Bom, tudo isso a gente faz por quê? Para uma assistência menos intervencionista, mais respeitosa, baseada em critérios éticos de autonomia, né, e mantendo ou melhorando os resultados perinatais. Antes, a gente tinha aquele parto que era domiciliar e a gente sofreu uma mudança ao longo do tempo por parto hospitalar. Com tudo isso, além de melhorar a redução da morbimortalidade perinatal, nós também aumentamos o intervencionismo durante o trabalho de parto. Bom, e hoje toda a luta, né, das sociedades é que a gente vem implantar novas abordagens baseadas em evidência, só que tem sido um processo lento e com enorme resistência. A maioria das condutas preconizadas, né, durante os períodos de parto, elas não foram testadas em ensaios clínicos, né, são dados insuficientes para fortes recomendações. A maioria são baseadas em estudos observacionais, em experiências clínicas ou opiniões de especialistas. Aqui eu vou trazer para vocês, né, uma abordagem que foi baseada no que muitas sociedades dizem, inclusive a Conitec, de 2016, que é a Diretriz de Assistência ao Trabalho de Parto Normal, que é a Comissão Nacional de Implantação de Tecnologia no SUS, e as recomendações, que é o modelo de cuidado intraparto da Organização Mundial de Saúde, que foi preconizada em 2018. Bom, começando pelo primeiro período, que é a dilatação. É o período que a gente tem entre a fase ativa do trabalho de parto e a dilatação total, que é 10 centímetros. É o período que aquela paciente vai ter contrações regulares e uma modificação progressiva desse colo uterino. Qual que é a duração que deve ser? É uma duração variável. Nós esperamos que as primíparas, elas evoluam, cheguem até 10 centímetros de 8 a 18 horas. Já as multíparas, a gente espera que no máximo em 12 horas elas atinjam a dilatação total, mas a maioria é aí em torno de 5 horas. Bom, e aí a gente tem várias frentes que nós temos que ter uma assistência, né, baseada em evidência para fazer o melhor para a nossa paciente. Bom, o aparar os pelos pubianos e perineais, né, o enteroclisma, que é a lavagem intestinal, que antes era feito de rotina, hoje não é recomendado que seja feito de rotina, tá? Algo que é muito importante, em que inclusive hoje é uma lei federal, né, é o direito de acompanhante para essa parturiente e de livre escolha, que seja o parceiro, que seja algum parente, amigo ou a doula, ela tem o direito de escolher e de ser acompanhada durante todo o trabalho de parto, o parto e o pós-parto imediato. Inclusive, essa foi até uma iniciativa do Hospital Amigo da Criança para incentivar, né, a presença do acompanhante. Por que isso é tão importante, gente? A presença do acompanhante, os estudos já mostraram que diminui a necessidade de analgesia farmacológica, diminui o parto instrumentalizado e diminui a taxa de cesariana, além de melhorar a satisfação e a experiência positiva durante o trabalho de parto. Então, nós temos que incentivar, e é um direito por lei dessa parturiente, né?
Antes, as pacientes eram deixadas em jejum durante o trabalho pelo risco de aspiração gástrica e até a síndrome de Mendelssohn, caso essas pacientes precisassem ser submetidas a uma analgesia geral. Hoje isso mudou, gente. A dieta está liberada, principalmente soluções isotônicas, gelatinas, né? Tem hospitais que oferecem até picolés para as pacientes, né? Se ela não tem nenhum risco iminente de precisar de uma anestesia geral, essa dieta leve está liberada. Inclusive, alguns pré-partos a gente encontra rapadura ou bolinhos, né, doces, porque isso, se a paciente está diante de uma hipoglicemia, né, são alimentos que recuperam a glicemia de forma rápida. Bem importante, se você está com uma paciente ali no pré-parto, que está esperando cesárea e ela está em jejum, é muito importante que a gente não deixe essa paciente desidratar, que ela venha desenvolver cetose. Então, se ela está em jejum por algum motivo, é importante que a gente faça a reposição endovenosa, né? A hidratação, reposição de eletrólitos e de glicose. Bom, uma outra grande dúvida é com relação à avaliação de vitalidade fetal durante o período de dilatação. De acordo com a medicina baseada em evidência, se eu tenho uma parturiente de baixo risco, eu já estou autorizado a fazer uma ausculta com sonar intermitente. Eu não preciso ficar fazendo cardiotoco o tempo todo. E qual que é esse intervalo que eu devo fazer essa ausculta intermitente? A cada 30 minutos. E isso deve ser feito antes, durante e após a contração por pelo menos 1 minuto. Lembrando que se tiver qualquer anormalidade durante o trabalho de parto, aí sim eu tenho que recorrer à cardiotocografia, inclusive contínua, ou diminuir o intervalo de ausculta intermitente se eu não tenho cardiotocografia. Né? Como eu já falei, muitas maternidades usam a cardiotoco na admissão e durante o trabalho de parto. Não está errado, mas quem faz a ausculta intermitente também não está errado, desde que ela seja realizada e anotada. E importante, não colocar uma variação de BCF, de 120 a 140, não. Anote sempre um número específico, porque isso é muito importante, tá? Até a Conitec deixa muito claro isso. Já as gestações que são de alto risco, né? Se a paciente tem diabetes, hipertensão, a gente deve fazer uma monitorização contínua dessa gestante durante o trabalho de parto, ou se em algum momento ela teve alguma anormalidade e se tornou de alto risco durante a assistência. Aí eu tenho que fazer uma monitorização contínua, se for possível. E se não for possível, diminuir, né, o intervalo da ausculta intermitente. Algo que é bem importante, né, que vocês têm que saber, é sobre a liberalidade da movimentação da paciente durante o trabalho de parto. Antes a gente estava acostumado com uma realidade que a paciente ficava lá na cama, em dieta zero, ali em decúbito dorsal. Hoje isso tudo mudou. Nós temos que estimular a paciente, orientá-la, né, que é importante verticalizar, deambular, que a paciente pode fazer exercício na bola, que ela pode dançar. Tudo isso é muito importante. Por quê, gente? Porque reduz a duração da primeira fase do trabalho de parto, diminui a taxa de cesariana e torna essa experiência mais agradável, né? Tanto para a paciente quanto para o acompanhante. Aqui eu trago as diversas posições que essa mulher pode assumir, preferencialmente as posições verticalizadas, né? Em locais que tem disponibilidade de hidroterapia, isso é muito bom, e eu vou falar daqui a pouco um pouco mais. Bom, o grande medo que nós vemos das pacientes com relação ao parto normal é com relação à dor, né? A dor, ela desencadeia uma série de alterações no nosso organismo, com liberação de adrenalina, aumento de transmissão de célula a célula, que pode provocar taxistolia, pode provocar a diminuição da oxigenação fetal e até um sofrimento fetal e a necessidade de intervenções, como instrumentação do parto e até cesariana. Então, lidar com a dor é muito importante para que a gente forneça uma experiência satisfatória e interessante do trabalho de parto e para que a gente estimule as pacientes a quererem fazer um trabalho de parto, né? Normal. Bom, então, o alívio da dor é algo que vocês têm que saber, que nós temos ferramentas não farmacológicas e farmacológicas, e isso vai ser de acordo com a realidade de cada serviço, tá bom? Mas mesmo no SUS, né, em locais que não tem
a gente consegue fazer muitas coisas que ajudam a paciente, como, por exemplo, estimular, né, as massagens, né? Algumas pacientes conseguem ir com fisioterapeuta para acompanhar. Se ela não consegue, tem um acompanhante ali que pode ajudá-la a fazer exercícios, a fazer massagens, né? Exercícios de distração, muitas maternidades já permitem a paciente ali levar um sonzinho, ter a playlist dela, isso ajuda, porque ela verticaliza, ela distrai, ela torna aquele momento mais agradável, né? A hidroterapia, gente, tem evidência científica que reduz, né? Ela é uma importante ferramenta não farmacológica de alívio da dor. Se eu não tenho uma banheira, não tem problema, eu tenho um chuveiro quente ali, que essa gestante fique verticalizada, às vezes ela fica só, tomar cuidado, né, para essa gestante não escorregar, então orientar bem, mas é muito importante a orientação nos locais que tem disponibilidade de hidroterapia. Nós temos outras modalidades, como a acupuntura, se ela for, se tiver um profissional treinado, pode ser realizado. Algumas coisas que já foram, que não devem ser recomendadas, é a estimulação transcutânea, né, que é o TINS, não deve ser realizado, a OMS já e a Conitec tirou das recomendações, e a injeção de água destilada também não deve ser realizada. Eu fiz tudo isso, mas a paciente continua com muita dor, eu tenho as ferramentas não farmacológicas, né, que são as medicações, e aí a gente tem diversas vias. Eu posso utilizar a via intravenosa, intramuscular, com meperidina, remifentanil, fentanil, né? E também alguns serviços usam o óxido nitroso a 50%, que é o inalatório. Existem algumas controvérsias quanto à via endovenosa e até a inalatória, pelos efeitos na paciente, como náusea, vômito, sonolência e até depressão respiratória do bebê. Mas se é feita a correta monitorização, muitos serviços têm um sucesso muito grande com essas técnicas e cada um estabelece a via de administração melhor e que tem mais experiência. O detalhe é que o farmacológico, ele deve ser feito, pessoal, em ambiente hospitalar e normalmente no centro cirúrgico, né, que tem um carrinho de anestesista, que tem um anestesista ali, porque se essa paciente tiver qualquer intercorrência, nós já temos todo o adequado suporte. E nós temos, né, a melhor modalidade hoje, padrão ouro, para alívio da dor, é a anestesia neuroaxial, que pode ser tanto a peridural como a combinada, a RAC-peri, que a gente deixa um catéter aqui na paciente e vai fazendo bolos de medicações, né? Esse é o padrão ouro para o alívio. Ele faz o bloqueio sensitivo, mas não faz o bloqueio motor, né? E isso é importante porque a paciente, ela vai ter o alívio da dor e ela vai continuar se movimentando, continuar deambulando, então ajuda muito, ajuda a experiência para essa paciente passar pelo trabalho de parto de forma satisfatória e com uma experiência melhor. Porém, infelizmente, a gente sabe que não é disponível em todas as maternidades do SUS e que tem sido uma luta para a gente implantar, porque os locais que tem a disponibilidade de analgesia, a gente vê que é bem diferente, inclusive, a questão de pedido de cesárea. As pacientes, elas ficam felizes por ter uma analgesia, porque o maior medo é a dor. Então, é muito importante que a gente saiba as técnicas não farmacológicas e farmacológicas e o que tem de disponibilidade na nossa realidade do nosso serviço para que a gente ofereça para a nossa paciente. Eu estou acompanhando o trabalho de parto, mas eu tenho que ter uma forma de registrar esse trabalho de parto, né? O partograma, ele foi desenvolvido ali em 1972 por Philpott, e ao longo do tempo foram desenvolvidos vários, né? Friedman, que é o que a gente mais usa, Zhang, a OMS em 94, ela tornou obrigatório. O que é o partograma? Ele é um registro gráfico do trabalho de parto, em que eu vou avaliar e anotar diversos parâmetros, por exemplo, maternos, como que tá os sinais vitais dessa mulher, como tá as contrações, quais medicações foram administradas e também parâmetros fetais, né? Sobre a dilatação, né? Sobre a altura da apresentação, que é uma avaliação dinâmica do trabalho de parto, e aqui vocês veem que tem a linha de alerta e a linha de ação, e a linha de ação é após 4 horas na linha de alerta. Isso é importante porque a linha de alerta é aquele que a gente já está desconfiando que o trabalho de parto está ficando um pouquinho prolongado. A linha de ação é aquela que te diz, você tem que tomar uma atitude, ou você vai ter que verticalizar, você vai ter que instrumentar, ou até às vezes indicar uma cesárea.
Por isso é tão importante o registro gráfico desse trabalho de parto, que ele te dá uma interpretação visual se o meu trabalho de parto está evoluindo de forma satisfatória ou se eu tenho que tomar uma atitude para evitar morbimortalidade perinatal. Bom, e aqui eu trouxe para vocês algo que a OMS implantou em 2015, que é a classificação de Robson. O que é isso? É uma estratificação em 10 grupos das gestantes, avaliando alguns parâmetros, como idade gestacional, paridade, apresentação fetal, e elas são divididas em 10 grupos, e o grupo de 1 a 4 é o grupo que tem maior chance de parto normal. Para que esse instrumento, ele é uma importante estratégia para que a gente possa comparar as taxas de cesárea no mundo todo de serviço para serviço. E ela tem sido muito importante, ela tem sido implantada para que essa paciente seja triada na admissão, para que a gente tenha instrumentos de melhorar a assistência obstétrica dessa paciente e diminuir as taxas de cesárea. Bom, eu estou fazendo toda a minha assistência ao período de parto e aí surge uma dúvida. Eu tenho ou não que fazer a profilaxia para infecção neonatal por Strepto B? O Strepto agalacti, pessoal, ele é responsável por uma infecção neonatal que pode, inclusive, levar ao óbito desse recém-nascido. Então, quando que eu vou fazer? Eu devo coletar, né, o SUAB, que ele é coletado da região do introito vaginal e da região ano-retal, né? E essa coleta deve ser realizada entre 35 e 37 semanas. E quando que eu vou fazer essa profilaxia? Bom, quando eu tiver uma paciente que tem uma história que o recém-nascido anterior dela foi infectado por Strepto B. Essa eu tenho que fazer independente de cultura, tá? Se eu tenho uma cultura anovaginal e retal positiva para Strepto B na gravidez atual, eu tenho que fazer a profilaxia durante o trabalho de parto. E se essa paciente, por exemplo, ela teve uma bacteriúria sintomática ou até uma ITU por Strepto agalacti lá no início da gestação, eu não preciso coletar de novo a cultura. Ela vai ter que fazer a profilaxia. E para aquelas pacientes que chegam ali na maternidade, não fiz pré-natal direito, eu esqueci meu exame, ou eu nem fiz a coleta da cultura, porque em muitos serviços isso não é rotina também. Nessas, eu vou fazer a profilaxia quando eu tiver uma idade gestacional menor que 37 semanas, uma ruptura de membranas ovulares maiores que 18 horas e uma temperatura maior que 38 graus, mesmo que elas não tenham uma cultura, ok? E quando que eu não vou fazer? Se eu tenho uma gestação prévia, que a paciente me fala que ela teve cultura para GBS positiva, mas o RN não estava infectado, eu não faço. Tá bom? Se eu tenho uma paciente que ela colheu lá com 36 semanas a cultura, veio positiva, mas, por exemplo, é uma iterativa, que ela já vai fazer uma cesárea eletiva, não está em trabalho de parto e as membranas estão íntegras, independente da cultura, eu não preciso realizar a profilaxia. Isso é muito importante, tá? E quando eu tenho cultura vaginal e ano-retal negativa nessa gestação, em menos de 5 semanas, né? Por isso que a gente colhe entre 35 e 37, porque mesmo que nasça lá com 40, 41, eu ainda estou nesse período. Se ela for negativa, eu não preciso fazer a profilaxia. Bom, eu estratifiquei essa paciente, eu preciso fazer a profilaxia, o que eu vou utilizar? A gente vai usar antibiótico, primeira linha de escolha é a penicilina G cristalina, 5 milhões de unidades EV, e a manutenção com penicilina cristalina, 2 milhões e 500 EV de 4 em 4 horas. E a segunda linha é a ampicilina, 2 gramas EV de ataque e 1 grama EV de 4 em 4. Em muitas maternidades, a gente vê que usa mais ampicilina, apesar de ser segunda linha, né, pela facilidade de postologia, pela equipe estar mais acostumada, mas a primeira linha, vocês têm que saber que é a penicilina cristalina. E importante que a gente tem que ter pelo menos 4 horas de infusão, para que a gente tenha o efeito adequado de profilaxia de infecção, ok? E se eu tenho uma paciente que chega para você e diz, mas doutor, eu tenho alergia aos benilpenicilínicos, né? A família da penicilina, da AMP, as minhas opções serão cefazolina, clindamicina ou vancomicina, até vancomicina. Algumas pacientes a gente precisa fazer. Bom, algumas dúvidas, elas são bem importantes durante a assistência no primeiro período de parto, e eu vou começar aqui falando sobre a amniotomia. A rotura das membranas ovulares, ela pode ser feita de forma espontânea durante o trabalho de parto,
ou às vezes ela é realizada de forma artificial, a gente usando um amniótomo para romper essa bolsa. Bom, o ideal é que essa amniotomia ela deva ser oportuna. O que é isso? Quando a paciente está ali com um trabalho de parto mais avançado, entre 6 e 8 centímetros, ou se eu tiver uma distócia, por exemplo, aquelas contrações, elas estão bem fraquinhas e bem frequentes, eu preciso melhorar essa dinâmica da paciente. Aí sim eu avalio realizar ela mais precoce, mas muito cuidado com realizar a amniotomia com feto alto, a gente pode ter acidentes, prolapsos de cordão, tá? E se torna uma emergência, pode até ser iatrogênico e ter que levar essa paciente para uma cesárea, então muito cuidado. Se eu tiver falha na progressão do trabalho de parto, e isso é muito importante para vocês saberem, que é uma dilatação cervical menor que 2 centímetros em 4 horas, né? Se eu tiver com a membrana íntegra, o que eu faço? Eu faço a amniotomia. E muito cuidado, que a gente muitas vezes vê, é que às vezes o pessoal já rompe bolsa e entra com ocitocina. Não façam isso. Eu rompi bolsa, eu vou esperar pelo menos 2 horas para avaliar, porque eu posso ser iatrogênico e gerar uma taxistolia, tá? Então, a amniotomia, pessoal, ela não deve ser realizada de rotina, porque ela pode aumentar o risco de infecção, então a gente só realiza se tiver as devidas indicações. E a ocitocina? Bom, a ocitocina, ela nos ajuda muito durante o trabalho de parto, porém, não é recomendado que a gente utilize ocitocina para acelerar a primeira fase de trabalho de parto, para o trabalho de parto andar rápido. Isso não existe, né? Nós precisamos fazer a assistência baseada em evidência científica e fazer o melhor pela nossa paciente. Então, a gente só vai usar ocitocina se tiver hipoatividade uterina. Eu tive uma falha de progressão de trabalho de parto, eu fiz a amniotomia ali, já tem 2 horas que eu fiz a amniotomia, não teve nenhuma modificação, aí sim eu entro com ocitocina. Se eu for realizar ocitocina, eu devo utilizar 5 unidades, né, de ocitocina, uma ampola em 500 ml de soro glicosado, em bomba de infusão, né, eu vou começar com 2 miliunidades, até no máximo 32 miliunidades, e essa progressão tem que ser a cada 30 minutos. A Conitec, a OMS, deixa bem claro que nós não devemos progredir ocitocina com intervalo menor de 15 minutos, de 20 minutos, desculpa, porque nós temos o risco de levar, por exemplo, a uma taxistolia. E outro detalhe muito importante para quem está acostumado na assistência, que vocês estão ali no pré-parto, é não utilizar ocitocina, né, sem bomba de infusão. Porque o que acontece? A paciente pode abrir aquilo ali, ou pode ter algum acidente, alguém abrir, e pode gerar uma taxistolia, até um sofrimento fetal. Então, o ideal é que seja feito em bomba de infusão contínua, tá? Até quando eu vou aumentar, progredir essa ocitocina? Até eu ter contrações de 4 a 5 em 10 minutos, né? E quando que eu vou avaliar? Coloquei a ocitocina, eu vou tocar ela após 4 horas. Isso se por algum outro motivo não for necessário antes, né? Se a dilatação aumentou menos de 2 centímetros, mesmo eu tendo feito a amniotomia e entrado com ocitocina, aí eu posso avaliar uma falha de progressão. Bom, e algumas dúvidas que as pessoas têm e que são muito é com relação ao mecônio, né? O mecônio, pessoal, é indicação de cesárea? Bom, isso aí é muito importante. Inclusive, ali na Conitec, eles deixam bem claro, né, que essa não tem evidência científica em classificar a gradação de líquido meconial, tipo assim, mecônio fluido, 1 cruz, 2 cruzes, 3 cruzes, que isso não tenha benefícios, né, na prática clínica em termos de redução de mortalidade. Mas é óbvio que a gente tem que ter bom senso. Em presença de mecônio, é um sinal de alerta para que eu amplie os meus mecanismos de avaliação de monitorização. Se eu tenho disponibilidade de cardiotocografia, eu vou fazer contínua ou mais frequente, e a ausculta intermitente, ela vai passar ali, num primeiro período, de a cada 30 minutos para cada 15. E se eu tiver no expulsivo, de a cada 15 minutos para cada 5 minutos. Então, mecônio não é sinônimo de cesárea, isolado, porém, eu tenho que ter o instrumento da avaliação de vitalidade para eu ficar tranquilo que a gente tem um binômio ali que está em segurança e que eu vou entregar um bebê em boas condições para essa mãe. Não é sinônimo de cesárea, mas é um alerta para uma adequada avaliação de vitalidade, né? Porque o grande temor é a síndrome da aspiração meconial. Por isso, todo esse cuidado que nós devemos ter.
Bom, nós fizemos toda a assistência ao primeiro período, a paciente já chegou ali aos 10 centímetros. O que é período expulsivo? Ele vai ao período entre a dilatação total, que é os 10 centímetros, até a saída do concepto. Nós devemos fazer, nesse período, a monitorização fetal a cada 15 minutos. Agora, se eu tiver com uma paciente que tiver analgesiada, com ocitocina, eu já tenho que fazer essa avaliação a cada 5 minutos, tá? Como que deve ser a duração desse segundo período? Gente, não tem um limite de duração de segundo período, desde que o batimento cardiofetal, que a vitalidade esteja normal, ou que esteja tendo progresso, ou seja, aquela mulher tá total e o bebê tá descendo. O que não pode, a gente tem ali 4 horas de expulsivo, o bebê tá lá em cima, tá brade, então a gente tem que ter uma adequada avaliação de vitalidade fetal para nos dar segurança e tem que ter progresso. Esse bebê tem que ter uma avaliação dinâmica e isso o partograma vai nos ajudar. Expulsivo prolongado é um termo que, por exemplo, a COG, ela traz, né? E aí você vai ver que cada lugar traz diferente isso. A COG, que é o mais utilizado, ele usa que a paciente sem analgesia, isso é um parâmetro para a gente se basear. Isso aqui não é algo que você tem que seguir à risca, porque depende da avaliação, né, e do bem-estar fetal. Se eu tenho uma nulípera que não tem analgesia, eu espero que até em 2 horas esse bebê já tenha nascido. Se eu tenho uma multípara sem analgesia, é em 1 hora. Agora, se essa paciente está analgesiada, a gente sabe que pode ser um pouquinho mais lento esse processo. Então, para uma nulípara, eu posso aguardar até 3 horas e para uma multípara até 2 horas, tá? Algo muito importante também é as manobras que a gente faz para redução de trauma perineal, né? Tem muito essa dúvida, é o hands-on, o hands-off, ou seja, é a mão no períneo protegendo ou não colocar. Bom, os estudos têm mostrado que as compressas mornas, né, e a proteção perineal, ela tem ajudado a diminuição do trauma e das lacerações extensas perineais. Bom, quanto à assistência, né, ao expulsivo, por exemplo, a posição materna. A paciente estava deambulando, ela estava dançando, ela estava verticalizada, foi para dilatação total, eu coloco ela ali em litotomia? Não. Nesse momento, eu vou estimular essa paciente a continuar verticalizada, porque isso ajuda no período expulsivo, ajuda que o bebê, né, desça, que a apresentação ela desça. Então, a parturiente, pessoal, ela vai escolher qual posição é mais confortável para ela, se de cócora, se lateral, se em 4 apoios, né? A gente tem que orientar que há outras formas de parir, no banquinho, ali na banqueta, e que é uma decisão dela. Agora, se eu for instrumentalizar, usar um vácuo, usar um fórceps, aí sim eu tenho que colocar a paciente em litotomia, porque é uma posição que é mais adequada. A gente tem evidência de alta qualidade insuficiente, pessoal, para apoiar o parto na água. A hidroterapia é excelente para analgesia, mas o expulsivo dentro da água é controverso pelo risco de infecção, de acidentes, de tóxia dentro da água. Então, muitos serviços, eles realizam a hidroterapia, né, para alívio da dor, mas não o expulsivo. Quanto aos puxos, eu devo ou não devo estimular essa mulher a empurrar o bebê? Bom, o que a gente tem de evidência científica nisso, né? Se ela não está com analgesia, a gente tem que apoiar os puxos espontâneos, a hora que ela quiser fazer força, e não ficar estimulando a paciente a empurrar. Se essa paciente está analgesiada e já passou ali pelo menos 1 hora de dilatação completa, o que acontece quando faz analgesia? A gente tem um bloqueio sensitivo. Então, às vezes, a paciente não tem percepção dessa contração, e aí a gente precisa auxiliar e orientá-la que quando a barriga contrair, que o ideal é que ela faça os puxos, mas isso só depois de 1 hora de dilatação total. Com relação à evidência, né, não tem qual técnica de puxo é mais eficaz, tá? E a episiotomia, né, que tem sido vista muitas vezes como violência obstétrica, como um grande vilão. A gente tem que saber, nós temos que estar embasados em evidências científicas, até para a gente oferecer o melhor para essa paciente e nos respaldar legalmente com as intervenções que a gente faz durante o trabalho de parto, tá? A episiotomia, pessoal, que é o quê? Nada mais que uma forma, né, a gente faz, né, uma incisão ali médio-lateral direita, com ângulo de 45 a 60 graus com a vertical. Isso faz com que a gente
ajude, né, auxilie ali as partes moles e abrevie esse período expulsivo. Só que ele não deve ser feito de rotina na prática médica. Antes, toda primigesta fazia-se episiotomia. Hoje, não, tá? A gente só indica se tiver um alto risco de laceração perineal, ou seja, o que é isso? É aquela paciente que você está percebendo, ela tem um períneo muito rígido, uma vagina muito estreita, a apresentação está ali e o bebê vem, aquilo fica tudo ali bem tensionado e você já percebe que com a experiência aquilo vai lacerar tudo. A gente pode fazer uma episiotomia, mas não aquele negócio enorme que vai ali até raiz de coxa. A gente faz uma episiotomia um pouquinho menor, tá bom? Ou se a gente for instrumentar o parto, mas lembrando que não é eu vou instrumentar, eu tenho que fazer episiotomia. A gente avalia períneo, é só se for necessário. Muitas vezes com o vácuo não é necessário, e na maioria das vezes, quando a gente loca o fórceps, o ideal é que faça epísio, mas isso deve ser avaliado e não ser feito de rotina, tá? Ou quando eu quero, por exemplo, encurtar um expulsivo, porque eu tenho um sofrimento fetal agudo, vou instrumentar, tenho que otimizar e tenho que acelerar esse expulsivo para evitar dano a esse feto, aí sim eu posso lançar mão da episiotomia. E quanto ao Cristeller, que é uma manobra, né, que é tida também como violência obstétrica, que tem muitas críticas, eu vou trazer para vocês aqui, não a minha opinião, mas o que tem evidência científica na literatura. Ela, com a episiotomia, não deve ser realizada de rotina, tá? Os estudos não têm evidência de vantagem, né, e nem de desvantagem, que tenha lesão materno-fetal com uso. Alguns falam que sim, outros não. Agora, os estudos com boas evidências não têm evidência de vantagem nem desvantagem. Só que eles deixam muito claro que não deve ser realizado de rotina, são manobras de excepcionalidade, ou seja, eu estou num serviço que está bradicardizando, o bebê está ali, já no expulsivo, estou vendo cabecinha, está ali embaixo, eu não tenho vácuo, eu não tenho experiência no fórceps, são manobras de e estou com uma bradicardia, por exemplo, são manobras de excepcionalidade, e ela deve ser feita com autorização expressa da paciente, né, até por respaldo legal de quem faz, tá bom? Então, isso é muito importante para vocês saberem. Bom, e se eu tenho um expulsivo prolongado, eu estou ali acompanhando, ou aquela gestante já está exausta, ou ali está um expulsivo que eu tenho uma primigesta e ela já está passando ali da curva, eu já estou vendo que no partograma já está ali na minha linha de ação, eu tenho que apoiar, encorajar, né, essa parturiente, avaliar a vitalidade, fazer isso de forma mais frequente, para que eu deixe essa paciente, o acompanhante mais tranquilo, que está tudo bem, que nós temos segurança para fazer o que nós estamos fazendo, né? Se ela não está analgesiada, avaliar a analgesia. Se as contrações, elas estão muito fracas, estão infrequentes, eu posso avaliar a miotomia se ainda não foi feita, ou a ocitocina. Cuidado com a ocitocina nessa fase final, né, a fase que a paciente já está, às vezes, com bradicardia, já está o bebê bradicardizando, e aí vai lá, abre no talo a ocitocina. Nós não podemos fazer isso, nós temos que fazer nossas condutas baseadas em evidências e proporcionar segurança para esse binômio, né? Se eu tenho parto prolongado, ou eu não tenho segurança do bem-estar fetal, começou ali bradicardizar, porque brádide expulsivo é normal, mas ele recupera. Se ele não recuperou, eu tenho que pensar em instrumentar o parto. O que é instrumentar o parto? É usar instrumentos que vão me ajudar a abreviar esse expulsivo. Nós temos opções do vácuo extrator, que é a ventosa, e do fórceps. Qual que eu vou escolher? Vai depender do meu cenário clínico, se eu só estou usando por exaustão materna, se eu estou usando porque eu estou diante de um sofrimento fetal, e depende principalmente da experiência do operador, pessoal. Tem locais que é muito comum o uso do fórceps, que são escolas que tradicionalmente, né, passaram de geração para geração o uso do fórceps. Já tem escolas, por exemplo, a escola que eu sou, a gente usa bastante vácuo, né? Alguns profissionais ainda usam fórceps, mas de rotina a gente usa vácuo. Então, a gente sabe muito bem locar um vácuo, mas não tem tanta experiência no fórceps. Então, isso tem que ser, nós não temos que ter briga de ego nesse momento, né? E sempre que for instrumentalizar, tem que ter o auxílio de outro colega, né? Principalmente acadêmico, vai ter que ter o preceptor, ou mesmo quem é já obstetra, tem que ter o auxílio de outro, nunca instrumentalizar um parto sozinho, e com o consentimento da paciente, isso é muito importante.
Agora vamos lá para as evidências. O que a gente tem de evidência de alta qualidade quando a gente compara o vácuo com o fórceps? A gente tem mais falha de uso do vácuo extrator, né? Menos lesão perineal e muitas vezes nem precisa realizar episiotomia, né? Na maior parte das vezes com o uso do vácuo. Menos dor, só que porém nós temos mais cefalematoma e mais hemorragia retiniana no recém-nascido, porque você acopla aqui na cabecinha do bebê e você puxa, né? Agora, com relação à diferença entre vácuo extrator e fórceps, não tem diferença, né, em evidência científica da taxa de cesariana, do desfecho neonatal a longo prazo e da satisfação materna e desfecho psicológico. Apesar de que, pela questão, né, que a gente está vendo muito de violência obstétrica e desse tipo de coisa, as pacientes têm um temor maior com relação a fórceps do que com relação a vácuo, mas tudo isso tem que ser explicado e orientado quando você for instrumentalizar. Bom, e quando falha um instrumento? Eu optei pelo vácuo, não deu certo, soltou, a apresentação não veio e muitas pessoas oferecem o fórceps para usar logo em seguida. Cuidado, pessoal. A falha de um instrumento e o uso de outro sequencial aumenta a morbimortalidade perinatal. Não deve ser utilizado de rotina. Bom, e aqui para o parto vaginal instrumentado eu trouxe para vocês, né? Só para vocês já devem conhecer na prática o vácuo, que é o Kiwi, que é uma campanula mais flexível. Nós temos o vácuo Mitivac, que é uma campanula mais rígida. E nós temos o Forceps. Nós temos basicamente os mais utilizados 3 tipos, que é o Simpson, que é aquele de alívio. O Killand, que é quando eu preciso de rotação, aquele feto está ali em ODT, ODE, e eu preciso rodar para depois aliviar. Aí eu tenho a opção do Killand, que tem que ter bastante experiência para realizá-lo. E o Forceps de Piper, que é para aquelas cabeças derradeiras, quando a gente está ali num parto em apresentação pélvica, tá? Aqui eu vou trazer um vídeo para vocês, que aqui é um parto realizado com a ventosa, né? O que o vácuo faz. Aqui eles trazem também no vídeo a espátula, que o nosso seria o Killand, que é o de rotação. E nesse próximo vídeo a gente tem a assistência por fórceps, né? O fórceps de alívio ali, que no nosso caso é o Simpson. Bom, e aí esse bebê nasceu, né? O que nós vamos fazer? Se esse RN estiver vigoroso e for o desejo materno, isso tem que ser perguntado, a gente vai oferecer o contato pele a pele entre essa mãe e o recém-nascido. Isso aumenta vínculo, isso é muito bom para a mãe, para o bebê e para a família, né? Não clampear o cordão, sair correndo e entregar o bebê para a pediatria. Se esse bebê está bem, a pediatria autorizou, a gente deve realizar esse contato pele a pele. E, se possível, não separar a mãe e o recém-nascido na primeira hora de nascimento. Bom, o que é esse terceiro período que é a dectação? É do nascimento até a saída da placenta. Essa placenta, ela deve sair até 30 minutos, né? E algo muito importante que eu quero que vocês não saiam daqui sabendo é sobre o manejo ativo do terceiro tempo, né? Que é o que é esse manejo ativo? Que ele deve ser feito de forma universal. É a ocitocina 10 unidades, que na maior parte dos serviços ela é feita intramuscular. Se eu não tenho ocitocina, eu posso utilizar outro terotônico, ou ergometrina, ou metilergometrina, ou até misoprostol. E o clampeio oportuno desse cordão de 1 a 3 minutos, e nunca antes de 1 minuto, e a tração controlada desse cordão. Essas 3 linhas, ocitocina 10 unidades intramuscular, clampeio oportuno e tração controlada, diminui em 60% o risco de hemorragia pós-parto. Então, isso é muito importante, pessoal, de ser lembrado e realizado na assistência ao trabalho de parto. A paciente nasceu, tá tudo bem, saiu placenta, o que eu vou fazer? Eu vou revisar a placenta, se as membranas estão íntegras, se os cotilédoros estão íntegros, vou revisar colo do útero para ver se não teve laceração, vou revisar a vagina, períneo, para avaliar se tem laceração, se é primeiro, segundo grau, se está sangrante. As lacerações de primeiro grau que não estejam sangrando, a gente tem autorização em não suturar. Mas eu quero orientar vocês para tomar um pouquinho de cuidado naquelas lacerações que são ali em pequenos lábios, que tem a questão estética. Oriente a sua paciente, não está sangrando, mas é estético, você quer ou não que realize? Isso é importante, gente, né? A gente tem que ter empatia, se colocar no lugar da paciente, que às vezes por segunda intenção aquilo ali não cicatriza, tá?
A gente não tem evidência para o uso de antibiótico profilático em parto vaginal, se eu tenho uma paciente que tem lesão cardíaca materna ou para realização de episiotomia. Não deve ser feito de rotina a antibiótico profilaxia, tá? O bebê nasceu e ali eu tenho o quarto período, que é o período de Greenberg, né? Que a gente diz que é um período epidemiológico. O que é isso? É a golden hour, é a atenção às primeiras horas pós-parto e principalmente a primeira hora, que é aquele momento que a paciente deve ficar no pré-parto, não é nascer, sair correndo e levar para a enfermaria. Eu tenho que observar sinal vital, pressão, frequência cardíaca, temperatura, altura e o tônus uterino. Como que está o sangramento, como que está aquelas condições do períneo, está inchando, está tendo hematoma, isso é muito importante. Toda paciente puérpera, né, após um parto normal, ela tem que ter uma avaliação de pelo menos 24 horas, evitar as altas precoces, porque a alta precoce pode levar a morbimortalidade. Então, todo esse cuidado são importantes estratégias de redução de mortalidade materna. Bom, e qual que é o nosso objetivo em trazer toda essa assistência, né, ao nascimento baseado em evidência? É evitar, pessoal, justamente o sofrimento fetal e materno e iatrogênico. É toda essa cadeia aqui de paciente, né, extremamente, muitas intervenções, paciente ali restrita no leito, em jejum, né, toda essa ideia desse tipo de parto, que nós que estamos agora nesse momento, vocês que estão aí construindo conhecimento, que a gente consiga realizar tudo visando sempre a segurança para esse binômio, né? E deixar essa paciente com a melhor experiência possível sobre o trabalho de parto. Bom, e aí a assistência ao nascimento baseada em evidência que eu quero deixar de recado para vocês é que a gente consiga, né, reduzir desigualdade socioeconômica e cultural, por isso que muitas vezes a gente não usa só o termo humanização, porque alguns lugares eles colocam como sinônimo de o parto na banheira, elitizado, com... Não, gente, não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo usar, estar respaldado em evidência científica e respeitar a autonomia dessa paciente e proporcionar o melhor que o meu serviço oferece, né? Evitar intervenções desnecessárias no intuito de vamos acelerar esse trabalho de parto, né? O apoio multidisciplinar dessa parturiente e o respeito à sua autonomia e dignidade. Eu tenho certeza que se vocês forem profissionais que estão se formando com todos esses conceitos, vocês vão oferecer a melhor experiência e satisfação para a sua paciente. E ainda nós vamos ter de bônus a redução de mortalidade materna e perinatal, que esse é um dos principais objetivos que nós temos na assistência obstétrica. Bom, gente, aqui eu não vou me delongar e falar sobre, né? Eu trouxe aqui para vocês como um bônus todos, né, um quadrinho comparando o que é recomendado e não recomendado, de acordo com os cuidados intraparto da OMS, para vocês fotografarem, terem ali sobre os cuidados aqui no primeiro estágio de trabalho de parto, aqui os cuidados no segundo estágio, o que é recomendado, o que aqueles livros tradicionais traziam e que agora não é feito mais, e aqui os cuidados ao terceiro período e com o recém-nascido. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula, muito obrigada pela participação. Humanizar é, acima de tudo, dar direito ao conhecimento, à escolha e à autonomia dessa parturiente. Muito obrigada.